Quem que cuida hoje da internet? Nós temos IETF? Então, o IETF é um grupo que existe desde o começo da coisa. É um grupo de voluntários, né, que evidentemente tem trabalho, são funcionários de empresas, mas eles não têm representatividade como empresa na reunião. 3 vezes por ano o pessoal se reúne e eles discutem abertamente quais são, digamos, os padrões que deveriam ser adotados pela rede. E aí existem os chamados RFCs, né, Request for Comments, né, um nome humilde, né, pedido de comentários. Eles fazem um pedido de comentário sobre algo. Se aquilo passar por todas as fases do processo, ele pode virar uma proposta de boa prática, pode virar um padrão. Padrinhos são Mas poucos. esses caras estão falando do quê? De hardware? Eles estão falando de protocolos. De protocolo, protocolos, tá, entendi. não é hardware. Tá. Hardware em geral está na região de engenharia, outras Tá. áreas, IEE. IEF da vida, tá, perfeito. Aí você tem a ICANN que olha para o DNS, é isso? Então, a internet, teoricamente, não tem um centro de controle, não tem uma chave de desliga, não tem como tirá-la do ar, mas ela tem coisas que precisam ser coordenadas. Então, por exemplo, você não pode ter 2 máquinas que têm o mesmo nome, porque senão eu não sei qual a máquina que eu estou me referindo. Na verdade, não é nome, é o mesmo número IP, né? Cada máquina tem um número, cada máquina não, cada serviço, cada coisa na rede tem um número, e você não pode usar o mesmo, porque vai dar problema. Uma outra coisa que é importante na rede é hierarquias de administração. Então, por exemplo, todas as máquinas que terminam em USP, teoricamente, pertencem à USP. Não quer dizer que estão no campus aqui, podem estar em Ribeirão Preto, podem estar na Alemanha, podem estar em qualquer lugar. Se a máquina termina em USP-BR, ela faz parte da administração USP, independente de onde ela está. Então aí você tem duas dimensões. A dimensão administrativa, que tem a ver com os nomes, os sobrenomes, todo mundo que chama Guimarães é da família Guimarães. E você tem a ver com os números, todo mundo que tem telefone 011 é de São Paulo. Os números, 011 é o número de telefonia, mas os números IPs também têm distribuição dessa forma. Então, se eu te dou um número, você sabe onde o sujeito está, ou pelo menos o caminho que devia te levar até lá. E se eu te dou um nome, você sabe quem é o cara que cuida daquela estrutura hierarquicamente. Então, essas duas coisas têm que ser coordenadas internacionalmente, porque se eu tiver um BR, só tem um BR, que é o Brasil, não pode ser o Brooklyn ou outra coisa qualquer. Se você tem um número IP, só pode ser um número IP, seja da versão 4, seja da versão 6, que é a versão atual. Então essas coisas têm que ser coordenadas, mas é só isso, quer dizer, ninguém vai tirar um número do ar ou tirar um nome do ar porque não gostou, pelo menos não deveria poder, né? Então, mas quem coordena isso é a ICANN. A ICANN cuida da raiz de nomes. Tá. Então, o COM, o NET, o ORG, o BR, o IT, o CH, todos esses, o NET, o diabo, estão todos nessa raiz que apontam para um servidor inicial. Então o BR, por exemplo, aponta para nós. Nós entendemos do BR. Se tem alguma coisa que termina em BR, vem para uma máquina nossa. E se for USP-BR, nós vamos passar para USP. E se for Poli-USP-BR, ela vai passar para Poli. E todo assim mundo replica essa história para o mundo inteiro ter essa informação. Exatamente. Perfeito. Então, se você não tem nada na rede, a única coisa que você sabe na rede, quando você nasce na rede, não sabe nada, você sabe onde está a raiz. Você vai lá e pergunta, e daí você começa a montar a sua estrutura e não precisa perguntar de novo se você consegue guardar por algum tempo aquela informação. Legal. Aí você tem o W3C, que nós estamos falando mais de padrão de HTML, né? Isso. Essas coisas. Aí no Brasil nós temos NIC-BR, CGI-BR. O que faz cada um? Então, o NIC-BR, ele começa com o BR, 89. Ele é tradicionalmente esse acrônimo Network Information Center, NIC, né, que a gente chama de Núcleo de Informação e Coordenação, porque traduzimos para uma coisa em português, é o nome padrão das entidades que cuidam de um domínio top level, de um domínio de nível mais alto. Então tem o NIC na Alemanha, que chama DNIC, tem o NIC no Canadá, que chama CIRA, tem o NIC Chile, NIC-CL, tem o NIC... Em suma, cada domínio de nível mais alto tem um NIC que cuida dele. Então, a priori, o NIC cuida do ponto .br e distribui IPs para a região Brasil. Então, se você precisa de IP aqui, se você é uma companhia telefônica, uma empresa, um banco, você precisa de um bloco IP, você pede a nós e nós te alocamos um bloco. E se você precisa de um domínio debaixo do BR, você registra e depois você cria a sua árvore debaixo daquilo. Né? Como exemplo que eu já dei N vezes, a USP tem uma entrada no BR e debaixo dela ela cria o que ela quiser. Isso está delegado a ela a partir desse ponto. Então, essa é a coisa básica que o NIC faz. Em 95 foi criado um comitê gestor. Foi criado o comitê gestor porque em 95 estava claro já
que a internet ia ser muito mais do que os acadêmicos da época, o pessoal que estava via RNP e tudo mais, que já estavam envolvidos nessa história. A ideia do comitê gestor, desde o começo, foi dar um rumo para o crescimento da internet brasileira. Quer dizer, como é que você vai... Por exemplo, como se sustenta essa estrutura? A gente começou com o BR grátis, era tudo grátis, o próprio Connet e Organon, todos grátis. Uma hora você fala, não, isso não pode ficar debaixo de uma instituição tipo FAPESP, ela, digamos, aportando recurso para isso, porque isso já interessa ao mundo comercial, ao mundo, não é só a academia. Né? Não, interessa a sociedade como um todo. A sociedade como um todo. todo. Então, precisa ser uma situação autossustentável. Depois você pode ter negociações do tipo que legislação é importante ou não. Então o CG é um órgão político, ele não tem nem personalidade jurídica, ele não tem funcionários, ele é um órgão de 21 conselheiros hoje, né, a configuração dele, que discute o marco civil, discute a LGPD, discute o que vai fazer com Telegram ou não. Essas são coisas que o NIC funciona, independente de qual seja a lei que exista, porque tem que tocar o BR e tem que distribuir IP. Com o marco civil a gente fica muito mais contente, né? Mas podia ser sem marco civil, quer dizer... Não, perfeito, porque o marco civil te dá um estofo, para você trabalhar. Do que já foi, não só discutido, mas foi acordado pela sociedade. Isso. E eu, como membro do CGI também, eu evidentemente batalho pelo marco civil como CGI, mas como NIC eu sei que o mundo é o que é, eu vou ter que viver no mundo que ele for. Né? Tá.